Olá, bem-vindos. Hoje vamos olhar um pouco mais a fundo para o que acontece quando ligamos e desligamos um computador com Linux. Baseamos-nos aqui numas notas sobre computação e a ideia é perceber mesmo os detalhes. Sabes, porque é que certas coisas são tão cruciais, especialmente no Linux? Exato. Muita gente clica no botão e pronto, não pensa muito no que está por trás. É isso. Então, começando pelo início, ligamos o PC. Há aqueles testes de hardware, o POST, mas e depois? Onde é que o Linux entra mesmo? Pois, logo a seguir a esses testes, a BIOS, ou agora mais comum a UEFI, depois de ver se o básico está lá, procura um disco para arrancar. E o que ela faz é carregar um bocadinho de código desse disco, o MBR ou algo parecido nos sistemas mais recentes. É aí que normalmente mora um pequeno gestor de arranque, tipo o Grub ou o Lilo. Ah, então o Grub não é só aquele menu que aparece para escolher o Windows ou o Linux? Esse primeiro código que a BIOS carrega é mínimo, mesmo mínimo. A única função dele é conseguir carregar uma parte maior do grub. E essa parte maior é que já sabe ler fecheiros, encontrar a configuração, mostrar o tal menu e, finalmente, carregar o coração do Linux, o kernel, para a memória. Percebo. É um processo em etapas, então. Uma sequência para conseguir pôr uma coisa tão grande como o kernel a funcionar. Exatamente, é uma corrente. O grub tem essas fases. A primeira, lá no MBR, minúscula, depois outra que já acede a mais código, e a final que lê a configuração, mostra o menu e carrega o kernel e também uma coisa chamada initramps. Init-ramps. Sim, é um sistema de fecheiros muito básico que fica na RAM. Ajuda o kernel a arrancar antes de conseguir aceder aos discos a sério. Só depois disto tudo é que o kernel Linux assume o controlo e começa a carregar o resto. Uau! E essa flexibilidade é que permite ter vários sistemas, o tal dual boot, mas também quer dizer que há mais sítios onde o arranque pode falhar, suponho. Pois é uma faca de dois gumes, não é? Dá flexibilidade, mas introduz complexidade. E sobre o kernel, as notas dizem que pode ser construída à medida. Isso é mais do que só otimizar, certo? O que é que isso significa na prática? Sim, muito mais. O kernel é modular. Recompilá-lo não é só para ele correr um bocadinho mais rápido num CPU específico. É mais sobre escolher exatamente o que lá pões. Podes tirar coisas que não precisas, drivers para hardware que não tens. Fica mais pequeno, talvez mais seguro, mais rápido. Ou podes adicionar suporte para coisas muito novas ou específicas. É um nível de controle muito Linux. Ok, sistema a rolar. Agora, o outro lado da moeda. Desligar. As notas são bastante insistentes. Usar shutdown, halt, power off. Por que é que carregar no botão de energia é assim tão mau no Linux? Talvez mais que noutros sistemas. Bem, o risco principal é mesmo a corrupção de dados do sistema de ficheiros. Olha, os sistemas operativos modernos, e o Linux não é exceção, usam muito uma coisa chamada cachê de escrita. Basicamente, quando mandas gravar um ficheiro, ele não vai logo para o disco físico. Fica ali um tempo na memória RAM, na cachê. Para quê? Para acelerar as coisas. Se desligas à bruta, a cachê não é escrita no disco, os dados perdem-se. Exato. E não são só os teus fecheiros. São também dados internos do próprio sistema operativo. Mas hoje em dia temos os sistemas de fecheiros com journaling, não é? Isso não devia proteger contra essas falhas? Ajuda muito, sem dúvida. O journaling funciona como um diário. Registra o que o sistema vai fazer ao disco antes de o fazer. Se a luz falha a meio, ele pode usar esse diário para tentar voltar a um estado consistente. Mas não é perfeito. Não é infalível. Uma falha no momento errado e mesmo com journaling podes ter inconsistências ou perder dados que só estavam na RAM. Ele reduz muito o risco de o sistema de ficheiros ficar todo baralhado estruturalmente, mas os teus últimos dados podem ir à vida. E o botão reset. Pior ainda, o reset é um corte abrupto. Reinicia o hardware sem dar qualquer hipótese ao sistema operativo de fazer o que quer que seja. É mesmo só para o último recurso. Portanto, os comandos shutdown, reboot são mesmo a forma correta. Dão ordem ao sistema para se preparar, para gravar tudo, fechar programas direitinho, desmontar os discos. Precisamente, é um fecho controlado. Ignorar isto é brincar com o fogo. Podes perder trabalho até ficar com um sistema que já não arranca. Mudando um bocadinho de assunto, mas ainda na interação. As notas falam de entrada e saída padrão. Std-in e std-out. Para quem usa Linux, isto é mais do que só teclado e ecrã, não é? É a base da linha de comandos.
Completamente. Essa ideia de ter programas pequenos que fazem uma coisa bem feita e que comunicam uns com os outros através de texto. Usando pipes, o I, ou redirecionamento, o I e o O, é a alma do Unix e do Linux. É o que torna a linha de comandos tão poderosa. Juntas ferramentas pequenas para fazer coisas complexas. E o STD-in e STD-out são os canais normais para isso. O teclado e o monitor são só os padrões, mas pode ser qualquer coisa. Faz sentido. E para terminar, uma nota sobre cuidados com a máquina. Para além do óbvio, tipo não entornar café, as notas sublinham não tirar o pino de terra da tomada. Parece básico, mas... É fundamental. Esse pino liga à caixa do computador, o metal, à ligação de terra da casa. Primeiro, protege-nos a nós de choques elétricos se houver uma avaria interna e, segundo, protege os componentes lá dentro. Ajuda a escoar eletricidade estática, picos de tensão. Tirar o pino é mesmo perigoso e pode danificar o PC. Se calhar tão importante como isto, é só garantir que o computador respira bem, que não sobreaquece. Percebido. Portanto, resumindo, desde o arranque faseado com o GRB até a necessidade crítica de usar os comandos para desligar, há muito mais a acontecer nos bastidores do que uma pessoa pensa. Sem dúvida. E perceber estes passos, estes cuidados, não só ajuda a usar o sistema de forma mais segura, como também acho que nos dá uma ideia melhor da engenharia toda por trás de um clique. Fica então uma questão no ar. Se o sistema depende tanto desta ordem, destes procedimentos, para arrancar e parar em segurança, como é que ele lida com o caos? Uma falha de energia, um erro grave de software nesses momentos-chave. Que outras defesas existem para além do journaling? Fica para pensarmos.